os nossos exportadores ou para as nossas empresas. Existem sites especializados, o próprio governo brasileiro disponibiliza isso e, ao mesmo tempo, ela poderá, em complementando o que a pesquisa possa ter oferecido para essa empresa, verificar quais são os custos da operação, qual é o tributo do produto lá no exterior, quer dizer, ela poderá complementar, mas a logística pode contar com ela a qualquer momento. Lembrando, enquanto estamos aguardando a leitura da próxima pergunta, que mandem as suas perguntas e se o nosso tempo não for suficiente para responder a todos, que provavelmente já estará acontecendo isso, mandem a pergunta que vocês gostariam de fazer online, mande para o Fale Conosco e você será atendido mesmo após o nosso seminário. Certo. Próximo internauta é o Rafael Fernandes. A presença em feiras internacionais pode substituir a figura agente internacional? A feira internacional, ela é um local onde as pessoas não poderão ir pensando em realizar negócios. Uma feira internacional difere exatamente por isso. Todos os processos que nós vamos ter, conhecimento com outras empresas, observar tecnologias de empresas concorrentes, verificar tendências de mercados, tudo isso é o trabalho que uma feira oferece. Um representante, um agente internacional de negócios, ele é uma pessoa contratada. Poderá ser pessoa jurídica, poderá ser pessoa física. Depende da legislação do país do importador ou do país que está interessado. O que a empresa tem que saber? Elaborar um contrato de representação, cotas de vendas, analisar qual o custo da operação, enfim, antes de um processamento de um contrato, fazer com que haja uma pesquisa de mercados. As demandas que poderão acontecer, qual é os usos e costumes daquele país, de que maneira o seu produto poderá estar na mão de alguém. O representante é a pessoa da empresa, todos os dias, naquele mercado, indo buscar negócios. A feira é um local para se buscar prospecções, ir buscar informações. Claro, muitos fecham negócios, mas não é a grande proposta das feiras. As feiras estarão preparadas exatamente para que todos busquem informações para depois buscarem negócios também. Há uma grande diferença entre um e outro. Na pergunta do Nelson Carvalho, gostaria de saber se a FedEx Economy será coletado somente no fim do dia ou mediante solicitações de coleta? Bom, essa pergunta ela poderá ser feita ali no momento de fazer a negociação com a FedEx e no momento de solicitar a coleta. Quer dizer, no momento de buscar, ou seja, solicitar a coleta, haverá informação em que momento passará o nosso veículo para ir buscar documentação, mercadoria, carga, enfim. No momento da solicitação da coleta é que será informado em que momento a coleta será realizada. Obrigado, Nelson, pela pergunta. Pergunta da Júlia, como os pacotes serão transportados nesses serviços econômicos da FedEx? Olha, da mesma forma como são transportados os grandes volumes. Não se preocupe com a questão da logística. Um envelope, uma pequena caixa, algumas caixas, um grande volume, os serviços serão sempre determinados da mesma forma, com a mesma qualidade, a mesma preocupação, a mesma efetividade que a FedEx tem no comprometimento com o door-to-door, que é exatamente a sua proposta de negócio. Não se preocupe se é uma caixa ou se são 500 caixas. O importante é que você perceba que a logística da FedEx ela é igual para todos. Obrigado, Júlia. A pergunta da Giovana, conseguimos seguir a entrega prioritária pela internet também? Sim, como eu disse anteriormente, a ferramenta que fica disponibilizada para a empresa fará com que, através do site, ela possa saber exatamente onde está, em que estação está, em que momento está o produto no outro país ou ainda em trânsito, em que aduana, em que momento ela está passando por determinados locais. O site oferece essa forma de entendimento para dar tranquilidade exatamente, não só para o exportador, como para o importador também. Obrigado, Giovana. Estamos quase chegando ao final do nosso seminário online, mas continue mandando as perguntas, temos alguns minutos ainda. Ainda dá para responder algumas. Então vamos lá. A próxima aqui é do Roger. Como faço para me proteger das flutuações do dólar? A flutuação da taxa cambial
para algumas empresas, ela se dá através de um adiantamento sobre o contrato de câmbio, e as empresas que têm mais performance de exportação, que têm um volume que possa garantir para um banco um hedge de câmbio, isso é o favorável. As pequenas e médias, talvez pelo volume, e eu não estou aqui, obviamente, separando, apenas dizendo que, se houver um volume de exportação, propor ao banco um hedge de câmbio. Um hedge para 3 meses, 4 meses, 6 meses, depende como o banco trabalhe. É importante que a empresa tenha o seu cadastro em dólar, que tenha o seu teto operacional, o seu limite rotativo em valores em moeda estrangeira, e verifique com o banco qual a possibilidade de se fazer um hedge de câmbio, protegendo-se de taxas que poderão ser menores dentro de algum tempo, se é que isso vai ocorrer. Ok, próximo internauta a participar aqui do chat é a Liz. A nota fiscal que vai com a mercadoria é entregue ao importador? Liz, a nota fiscal, como nós chamamos aqui no Brasil, esse documento é um documento interno. Ele serve para a liberação aduaneira. Então, o seu produto vai para o aeroporto com a nota fiscal, acompanhando, obviamente, a chegada da carga, o regulamento do ICMS dos estados. E ao chegar no aeroporto com a liberação, a nota fiscal ali fica travada. Então, ela para exatamente na liberação aduaneira. O documento que vai seguir para o importador é a invoice. Uma commercial invoice ou uma proforma invoice, quando manda-se produtos como amostras para testes sem valor comercial. Então, a commercial invoice é o documento para o importador. A nota fiscal termina exatamente na liberação aduaneira. A invoice, o importador terá na alfândega como recolher os seus tributos caso seja uma venda. Se for uma amostra, para ele poder fazer o seu processamento. Mas é importante que se saiba como deverá ser a proforma invoice, que no caso seria de amostras ou de substituições, para a legislação daquele país. Consulte a FedEx para saber de que maneira a proforma deverá seguir, porque algumas alfândegas tributam sobre amostras. Então, não poderá existir o valor zero, né? O valor zero é comercial, mas existe um valor aduaneiro, onde os países cobram tributos também sobre amostras. Consulte através do nosso Fale Conosco e você receberá a informação com segurança. Pergunta do Jonas: por que quando exporto para alguns países da Europa, o cliente exige o certificado Form A e para outros não exige? Muito bem. Desculpe, o internauta é o? Jonas. Jonas, é o seguinte, o Brasil tem um acordo internacional chamado SGP, Sistema Geral de Preferências, que desde 1970 nós temos esse privilégio aqui no Brasil. Todos os países da Europa, entenda que não é apenas ou não são apenas os países da União Europeia, todos os países da Europa, mais Estados Unidos, Japão, então existem, Canadá, existem países que nos outorgam o Sistema Geral de Preferências. Quando você realizar a sua exportação, você obterá um certificado Form A, que é exatamente o nome do certificado, e ao chegar no exterior, ele talvez não seja tributado, se o produto for 100% nacional, ou receberá alguns descontos, algumas reduções de tributos de acordo com o processo entre o Brasil e aquele país. Porém, não são todos os países do mundo. Nós temos a Europa como um todo, temos o Japão, Estados Unidos e Canadá. Convém você consultar no próprio site do SGP ou do Banco do Brasil, que você saberá quais são as prerrogativas. Ou consulte pelo Fale Conosco a FedEx para saber exatamente sobre esses procedimentos. Ok? Muito obrigado. Próxima pergunta aqui é do Marcelo. Fugindo um pouco do tema exportação, gostaria de saber por que as remessas courier são sempre taxadas em 60%. É assim para exportação a outros países também? Olha, cada país tem uma legislação aduaneira, cada país tem uma legislação tributária. O nosso sistema não pode ser relacionado com outros países. O nosso sistema ele é exatamente como o governo brasileiro, através da Receita Federal, determina a tributação. Convém saber como é no outro país, porque cada um pode tomar uma decisão, percentualmente mais ou percentualmente menos. Você pode consultar exatamente como pessoa física, como será a importação americana de pessoa física. Consulte o Fale Conosco, ok? Muito obrigado pela pergunta.
Pergunta de outro anônimo aqui. Professor, o senhor acredita em grandes mudanças na revisão dos Incoterms? Isso, Incoterms. Sim, os Incoterms, eles são termos internacionais de comércio criados pela Câmara de Comércio Internacional inicialmente em 1936, mas que passaram a ser oficialmente no mundo em 1953. Daí o nome Incoterms 53. Cada termo de comércio é relativo às responsabilidades que assume o exportador ou que assume o importador. Então nós temos 13 termos de comércio que começa com ex-works, ex-factory e vai até o DDP. Aí passa pelo meio do FOB, do CIF, do custo e frete. Regularmente a Câmara de Comércio Internacional faz as revisões e regularmente ela altera posições de Incoterms, eliminando alguns, entrando com novos. A última revisão realizada foi no ano 2000, que nós estamos com esses Incoterms até hoje. Há já um prenúncio de que para 2010 a Câmara de Comércio Internacional faça a divulgação de mais alguns estudos sobre Incoterms no sistema da multimodalidade logística. Então nós estamos aguardando que haja esse pronunciamento pela Câmara de Comércio Internacional que está em Paris. Pode-se acompanhar isso também pelo site icc.com. icc.com, Câmara de Comércio Internacional.com. E aí você poderá obter atualizadamente como a Câmara de Comércio estará divulgando os Incoterms, que são exatamente termos obrigatórios nas negociações entre um exportador e um importador. Certo. Vamos então à última pergunta. Nosso tempo está se esgotando. Vamos lá. A última pergunta aqui é do José Luiz. O envio econômico FedEx pode ser usado para qualquer país? Existe uma série de países que a FedEx tem automaticamente já divulgado no seu serviço. Você observou durante a nossa apresentação que existem casos de 220 países, tem casos de 80 países, enfim, tem uma mixigenação em função do peso da carga. Então, é ideal que se consulte para saber do país do seu interesse se a FedEx tem um atendimento direto nesse tipo de operação. Ok? Bom, meus amigos, eu agradeço a gentileza de vocês, a participação que vocês tiveram, as perguntas. E, claro, vocês poderão continuadamente mandar, através do Fale Conosco, suas perguntas. Estaremos à disposição para responder. E esta inovação que a FedEx traz nesse momento para reduzir custos fica à disposição de vocês. Consultem, estamos sempre à disposição de vocês. A FedEx é uma empresa que quer determinadamente contribuir com a redução do custo logístico das exportações do micro, do pequeno, do médio e da grande empresa. E muito obrigado pela gentileza de vocês e aqueles que entraram conosco, que entraram em contato e que irão entrar em contato novamente. Muito obrigado, boa sorte a todos e exportar é o que importa, não apenas na frase. Muito obrigado, uma boa tarde.